Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Eu sou a professora Juliana Canella, como vocês já sabem, e eu serei a professora de vocês ao longo desse período, né? Hoje, eu quero começar saudando o pessoal aqui do PGI Tech, sejam todos muito bem-vindos aqui no auditório, se a gente conseguir mostrar o pessoal rapidinho para quem está em casa. Conseguimos a imagem da bichinha ali, que eu esqueci o nome daquela câmera? Tá bom, perdão. Antes disso, então, eu queria fazer aquela saudação para vocês aqui, lembrando que celulares no silencioso, máscaras arrumadinhas na máscara, torce aqui sua bichinha aqui atrás que ela está caindo, a sua máscara. A gente tem aqui dentro, né, daí celulares, beleza. Eu tenho alguns avisos, a gente consegue pegar agora? O pessoal daqui, lá de casa. Bom, essa daqui é a imagem que eu tenho de vocês, né, para o pessoal poder ver em casa, todo mundo. Temos pessoas nas salas auxiliares? Não. Mas nós temos duas outras salas auxiliares com essa mesma estrutura. Se tivesse gente lá, a gente ia mostrar para vocês, mas como não tem, não precisa passar. E eu queria dar um olá também para o pessoal que está no chat. Oi, pessoal, bom dia para todo mundo. Vai chegando já com sua aguinha, seu cafezinho. Hoje o dia vai ser bastante coisa, mas hoje a gente vai começar com revisão, tá? E aí, esse primeiro módulo é o que a gente chamou de módulo pré-cálculo, que a gente vai fazer uma revisão lá de matemática básica, do ensino básico, tá bom? Que é aquela história que eu disse para vocês de todo mundo chegar nivelado, né? A ideia é que, independente dos buracos que você tenha da sua formação inicial, a gente vai começar esse curso juntos, tá bom? Então, a gente vai fazer esse upgrade para todo mundo ficar nivelado e, dali para frente, começa o conteúdo. Eu vou falar algumas coisas também aqui dentro para vocês ficarem atentos, que o microfone é o jeito que a gente vai conversar, porque se vocês disserem aqui, precisa que as outras pessoas entendam também o que vocês estão dizendo. E para quem está aqui na frente, ou de cá para cá, ou de cá para cá, sempre tomar cuidado com as câmeras, tá bom? Então, prefiram passar por trás. Tá joia? Sim? E outro informe também. Assim que a gente encerrar a aula, eu tenho que terminar rapidinho e sair rapidinho, porque o outro professor já vai entrar em seguida. Então, quem quiser conversar comigo depois, a gente conversa lá de fora. Tá bem? Tá joia? E já pode ir encaminhando para lá, e conforme eu vou desmicrofonando, a gente já conversa depois. Tá bom? Alguns outros avisos. O plantão de dúvidas já começou de maneira remota. Como é isso? Vocês vão olhar lá no Moodle, vai na abinha plantão de dúvidas, vai ter lá o link para vocês terem acesso à sala e baterem um papo com os monitores para tirar dúvidas, tá? Esses plantões já estão começando, eu marquei ele no quadro 3 para vocês. Então, vem cá. O e-mail de praxe, né? Do projeto, tem que ser aquele e-mailzinho cativo, não adianta mandar mensagem para a professora não vai responder 550 alunos, tá bom? Então, ou eu respondo todos, ou eu não respondo nenhum, então eu não respondo nenhum, tá? Então, mande e-mail para o projeto, e aí, a depender da necessidade, eles encaminham para mim, tá bom? Se não, eles mesmos respondem. E o plantão de monitoria, ele vai funcionar de segunda a quinta, ainda apenas de maneira remota, nos horários de 9 ao meio-dia pela manhã e de 14 às 17h30 pela tarde, tá? Confirmando ainda, vai funcionar apenas de maneira remota, por enquanto, ao longo desse primeiro ciclo de atividades. Um dos motivos por isso é que os monitores ainda estão recebendo a segunda dose, né?
Então, eles estão recebendo a segunda dose ainda, a gente tem que dar aquele prazinho de efeito para depois que eles possam entrar de maneira presencial com todo mundo, tá bom? Então, é uma proteção nossa e é uma proteção para vocês também, tá bom? Mais algum aviso? No Moodle, todo mundo está cadastrado. Quem não estiver ainda e tiver algum problema, conversa, por favor, pelo projeto, tá? Mas todos que já mandaram e-mail, o projeto tem consciência, já recebeu, e se ainda não foi resolvido o problema, é porque ainda não conseguiram resolver. Lembrando que a gente está no começo do período e somos muitos, né? Vocês são muitos, então a equipe precisa de um tempozinho até resolver o problema de cada um. Ao longo do período letivo, as coisas começam a se normalizar. Tá joia? Não está funcionando o meu Moodle. Calma, o Rodrigo falou aqui no chat, não está funcionando o meu Moodle. Rodrigo, se você já entrou em contato com o projeto, pode acalmar seu coraçãozinho, que logo eles vão resolver seu problema, tá bom? Porque tem um certo delay mesmo, é muita gente entrando e o sistema está só começando. Tá bom, meu bem? Então tá joia. Podemos começar? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma dúvida, algum comentário aqui dentro? Alguma dúvida, algum comentário aqui no chat? Estamos bem? Vou contar um pouquinho como é que vai ser o nosso encontro de hoje. Como que ele vai acontecer? Bom, ele e algumas das nossas aulas vão acontecer assim, tá? A gente não vai ter aquela aula padrãozão, canonicona, pensando no pessoal que está remoto também. Então, pensando tanto em um público quanto em outro, a gente faz uma mesclagem de aula, né? Então, a gente tem parte presencial com a professora, parte síncrona com a professora no quadro e parte síncrona com transmissão de vídeo, tá bom? Então, como é que eu separei isso? Eu separei esse nosso curso de pré-cálculo baseado numa plataforma chamada Portal da Matemática. Deixa eu escrever aqui no cantinho para vocês. Portal da Matemática. Essa plataforma é uma plataforma desenvolvida. Matemática. É uma plataforma que foi desenvolvida pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É um centro de pesquisa no Brasil, mas é um centro latino-americano de referência. Eles desenvolveram um portal da matemática para ser um material de apoio para os estudantes da OBMEP. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre esse portal? Eles têm parte teórica, tem exercícios online para vocês poderem fazer e tem videoaulas curtas, 8 minutos, 13 minutos, tá bem? Então, eu vou pegar os vídeos de lá, pelo menos para esse nosso período de pré-cálculo, porque eles já têm uma curadoria muito forte nisso, tá bem? Então, vamos lá, eu vou tentar abrir para vocês, eu esqueci de deixar aberto, eu vou abrir aqui e logo eu compartilho minha tela com vocês. Portal da Matemática. Teve um período que o site caiu, tá? E aconteceu isso com o site do INPA, da Sociedade Brasileira de Matemática, da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, enfim, caiu os portais todos. Então, tem alguns materiais de lá que eles ainda não resgataram. Então, vem cá comigo, está aberto aqui. Portal da obmep.impa.br. Aí você vem aqui no portal da matemática, OBMEP. Tem o da física, tem vários outros. E aí, vocês percebam que aqui tem cada um dos anos, né? 6º ano de ensino fundamental, 7º, 8º, 9º, lá. Então, se você tem alguma dúvida particular de algum ano, já vai lá direto. Se não, por exemplo, você pode vir em qualquer um aqui. Eu vou, por exemplo, no 2º ano. Aqui do seu lado esquerdo, tem todos os tópicos possíveis para você ter acesso.
Então, se você está no segundo ano, você quer saber sobre princípios básicos de contagem, clica aqui, você vai no módulo. Vamos lá para alguma coisa que a gente vai usar? Por exemplo, geometria analítica não, números complexos não, introdução à lógica matemática não. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Introdução ao cálculo, funções, parte 1. A gente vai usar isso, tá? É essa parte que nós vamos usar. Motivação de derivada integral. Funções e imagens. É exatamente isso que a gente vai usar. Então, a gente vai ver esses vídeos, esses 3 primeiros vídeos hoje, tá? E aí, aqui do lado, você tem material teórico e você tem, aqui seriam 4 aulas, mas a gente só vai ver 3, tá? Depois a gente vai ver monotonicidade, máximos e mínimos. As aulas também estão aqui, tá bem? É claro que eu vou transmitir para vocês, todas elas estão hospedadas no YouTube, então mesmo que o portal tivesse caído, a gente conseguia ter acesso aos vídeos por causa do YouTube, tá bem? Então tá bem, então vamos começar? O nosso curso de pré-cálculo, então, é baseado no portal da matemática. Sempre que você escreve portal da matemática ou BMAP, vai para lá direitinho, tá bom? Então, tá bom. Então, podemos começar? Podemos começar. Bom, esse primeiro vídeo, ele começa o seguinte. O professor vem e define o que é uma função. Lembra que eu disse na semana passada que o nosso objeto de estudo são funções reais de uma variável real, né? Mas quem é esse objeto? O que significa esse objeto? Quais são as definições que estão imbrincadas, né? Que estão amarradas a esse tipo de objeto, tá? Então, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai começar o nosso curso de introdução ao cálculo. Vamos falar aí do conceito de função, tendo em vista que função é uma ferramenta central em todo o estudo do cálculo. Então, antes de a gente começar as definições do cálculo propriamente dito, a gente vai fazer uma grande revisão aí dessa parte conceitual de funções, tendo em vista a importância desse tema. Tá bem? Bom, então vamos começar pela definição. Então, eu tenho o seguinte, dados dois conjuntos x e y não vazios, e essa informação é importante, uma função f de x em y é uma regra ou um conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento x de x1 um único elemento y, que a gente diz que é y igual a f de x, pertencente a y. Tá? Então, a anotação é a seguinte, você tem aqui uma função f de x em y, onde para cada x eu tenho associado esse elemento. Esse conjunto aqui x, ele é chamado de domínio da f, esse conjunto y, ele é chamado de contradomínio da f, e esse f de x é o que a gente chama de imagem de x por f. Tá? Então, é isso que nós temos. Então, por exemplo, considera aqui um conjunto x de elementos 1, 2 e 3 e um conjunto y, estou representando aqui por meio de um diagrama, de elementos A, B, C, D. Certo? Então, considera que por uma determinada regra, a gente tem aqui o elemento 1 está associado ao elemento A, que o elemento 2 está associado ao mesmo elemento A e que o elemento 3 está associado ao elemento C. Certo?
Então, o que a gente tem aqui é uma função de x em y, onde para cada elemento do meu domínio x, eu tenho associado um único elemento do meu contradomínio y. Certo? Como a gente pôde observar. Tá? E, ainda analisando aqui, o que nós temos? Né? Qual vai ser a imagem de 1? Ou seja, o f de 1. O f de 1 ele é igual a A. Certo? Quem é a imagem de 2? A imagem de 2 é o próprio A. E quem é a imagem de 3? A imagem de 3 é o C. Certo? Beleza? Onde o nosso domínio X é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. O nosso contradomínio Y é formado pelos elementos A, B, C e D. Tá? Bom, a gente define como conjunto imagem de uma função conjunto formado por todas as imagens relativas ao domínio. Então, no nosso caso aqui, o nosso conjunto imagem da f, que a gente denota dessa forma, é formado apenas pelos elementos A e C. Perfeito? Então, repare que o nosso conjunto imagem, ele não necessariamente é igual ao nosso contradomínio. Né? No caso aqui, o contradomínio é formado por esses 4 elementos e o nosso conjunto imagem é formado apenas por esses 2 elementos. Tá certo? Bom, vamos ver agora um outro exemplo. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma função, vou chamar aqui de f, tá? Onde eu tenho de x em y, onde o meu conjunto x é o conjunto de todos os segmentos de reta de um determinado plano π. Então, considerando um determinado plano, todos os segmentos de reta desse plano. E o meu conjunto y é o conjunto formado por todas as retas desse mesmo plano. Tá? Então, tenho num plano todos os segmentos de reta e todas as retas. Perfeito? Então, a regra que associa cada segmento de reta a uma dessas retas é essa reta aqui no contradomínio, ela tem que ser mediatriz desse segmento x. Né? Então, esse aqui é o nosso f de x. Certo? Então, para cada segmento, eu sempre vou ter o quê? Uma única mediatriz. Então, o que a gente tem? Então, repara. Lembrando, o que é a mediatriz de um segmento? Né? Você tem um segmento de reta. Considera que é um segmento de reta AB. A mediatriz desse segmento é uma reta perpendicular ao segmento. Então, chama aqui essa reta R. Perpendicular ao segmento AB, que passa pelo seu ponto médio. Então, divide esse segmento ao meio. Certo? Então, é fato que, para cada segmento, eu sempre terei apenas o quê? Apenas uma mediatriz. Então, de fato, essa regra que associa a cada segmento de reta do meu plano a uma reta, né, a sua mediatriz, né, essa regra que está somado a esse conjunto e essa relação é uma função. Já se eu quisesse o contrário, ou seja, se eu tomasse como domínio o meu conjunto de todas as retas do plano e o contradomínio, o conjunto de todos os segmentos, e a regra fosse, a reta tem que ser mediatriz de tal segmento, aí já não seria uma função. Por quê? Porque eu posso ter uma mesma reta sendo mediatriz de mais de um segmento. Basta, por exemplo, eu tomar um segmento CD paralelo ao segmento AD e repara, eles têm medidas diferentes. Repara que essa mesma reta é mediatriz de mais de um segmento. Então, se eu invertesse aqui o contradomínio com o domínio, certo? Aí já não seria uma função. Por quê? Porque, por definição,
para cada elemento do domínio, eu tenho que ter associado sempre um único elemento do contradomínio. Perfeito? Então, está aí mais um exemplo de uma função. Bem, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou dar duas definições importantes, que são as definições de função constante e função identidade. Tá? Então, bom, primeira definição de função constante. Dá os dois conjuntos x e y não vazios e fixado um elemento c em y, a função constante f de x em y é tal que o f de x é igual a c para todo x pertencente a x. Então, esse símbolo aqui significa para todo. Então, usando aqui o recurso do diagrama, que a gente tem o quê? Que a gente tem aqui todos os elementos do meu domínio vão estar associados ao C. Então, a imagem x1 é o C, a imagem de x2 é o C, a imagem de x3 é o C, a imagem de x4 é o C e assim por diante. Tá? x1, x2, x3 são elementos genéricos do nosso domínio, tá? Assim como eu tenho aqui outros elementos também. Então, todos os meus elementos do domínio estão associados a esse único elemento do contradomínio, que é o elemento C. Então, para toda função com essa característica, a gente diz que essa função é uma função constante, certo? Bom, vamos agora para a definição de função identidade. Então, a função identidade é o seguinte: dado um conjunto não vazio x, a função identidade a gente denota por id, né? id de x em x. Então, o nosso contradomínio aqui é igual ao nosso domínio, é tal que f de x é igual a x para todo x no domínio. Então, a imagem de cada elemento é ele mesmo. Então, o que a gente tem é o seguinte. Então, olhando aqui, eu tenho que a imagem de x1 é o próprio x1, a imagem de x2 é o próprio x2, a imagem de x3 é o próprio x3, a imagem de x4 é o próprio x4. E se eu tivesse outros elementos também, seria da mesma forma, certo? Então, essa que é a nossa função identidade, por um caso, né, genérico, perfeito? São duas definições importantes. E na nossa próxima aula, a gente vai definir o que é uma função real de variável real, certo? Porque é basicamente com esse tipo de função que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso. Perfeito? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima. Prontinho. Já saímos desse. Vou fazer várias complementações e vocês vão perceber... E vocês vão perceber que as minhas complementações, elas vão exatamente de acordo com o material que eu disponibilizei anteriormente para vocês, que são as notas dos professores, né? Então, tá bom. Então, vem cá comigo, depois eu termino de escrever isso. Vem cá comigo. O nosso objeto de estudo são funções, né? A gente vai estudar uma categoria específica de funções, que são as chamadas funções reais de uma variável real. Mas até a gente chegar nessa definição, vamos entender esse objeto da sua maneira mais abstrata possível, tá? Depois a gente particulariza. Então, vamos lá. Dados dois conjuntos, essa simbologia aqui é diferente, esse aqui é de vazio. Então, são dois conjuntos não vazios. Vou sempre inserindo notações para vocês, tá bom? Dois conjuntos não vazios. Eu digo que uma função, e a denotação dela, f de x para y, é uma lei. Isso aqui é uma função, desde que isso seja uma lei que associa cada elemento desse meu conjunto de saída a cada elemento, único elemento do meu conjunto de chegada. Tá bom? A cada elemento do meu conjunto de saída, a um único elemento do meu conjunto de chegada. Tá bom? Então, tá bom. Como é que a gente pode enxergar esse objeto? Como que a gente pode ver esse objeto? A gente pode ver esse objeto via representações. Quais são as suas representações? Uma delas é tabela.
eu te dou o x e te dou o objeto de chegada, né? O f de x. Te dou cada um aqui de onde está saindo, cada um de onde está chegando. Essa é uma maneira de representar, né? É eficiente? Não, não é eficiente. É eficiente desde que esse conjunto aqui seja um conjunto finito, discreto, várias coisas. Mas, de maneira prática, isso aqui não é eficiente. Então, existe essa possibilidade, mas essa não é a que a gente vai usar. Uma bem conhecida de vocês é a via diagrama, tá? Via diagrama, como é que acontece? Então, eu tenho meu conjunto X de saída, meu conjunto Y de chegada, e aí esses conjuntos possuem subconjuntos que para a gente é interessante, que são subconjuntos obtidos a partir dessa função dada, tá? Então, esse meu conjunto de saída é chamado domínio da função. Esse meu conjunto de chegada, tudão, é chamado contradomínio. Apenas um subconjunto no qual possua imagem é chamado de imagem da função. Então, meu conjunto imagem é um subconjunto do meu contradomínio. Quando que esses dois são iguais? Bom, a gente vai ver essas propriedades depois, tá? Mas, a princípio, meu conjunto imagem é um subconjunto do meu contradomínio, tá? Meu contradomínio é todo o conjunto de chegada, todo ele. Para onde ele pode ir. Se tem lei associando, isso é imagem. Se não tem lei associando, ele, a princípio, está só no contradomínio. Massa? Sim? De boa? Então, tá bom. Então, tá bom. Como é que a gente vai ver isso na nossa notação, né? Domínio, a gente pode chamar de D de F, ou dom de F, ou D de F, assim. Vocês podem ver, todas essas notações da literatura significam a mesma coisa. Professora, qual que eu uso? O que você quiser, o seu preferido, tá bom? Eu gosto mais dessa. Imagem da F. Imagem de F como subíndice, imagem de F em parênteses. Qual que você vai usar? A que você preferir. Tá? Na literatura você tem várias notações, você pode escolher a sua preferida. Tá. Esse conjunto, como eu disse, ele é um subconjunto sempre do meu conjunto de chegada. E o conjunto de chegada é o que a gente chama de contradomínio, né? Isso. Como é que a gente pode escrever em forma de conjuntos esse meu conjunto de chegada, né? Esse meu conjunto que possui imagem? São todos os y lá do contradomínio que possuam imagem. Ou seja, que sejam f de algum x do meu domínio. Certo? A linguagem matemática é exatamente a linguagem falada. Então, quando vocês pronunciam um conjunto de maneira correta, vocês escrevem de maneira correta. Tá? Então, entender o que está por trás te ajuda na escrita. Certo? Então, quem é o meu conjunto imagem? São todos os elementos lá do meu contradomínio que são imagem de alguém do meu domínio. São todos os elementos do contradomínio que são imagem de alguém lá do meu domínio. Concorda que eu disse e eu escrevi a mesma coisa? Certo? Então, tá bom. Então, essa daqui é as representações que a gente conhece. Uma outra representação que eu já vou inserir agora é o que a gente chama de representação gráfica. O que significa gráfico de uma função? Eu vou precisar ir depois para outra parte, depois eu volto. Eu vou dar uma definição formal, e depois, quando a gente falar de funções reais de variável real, eu começo a dar propriedades interessantes de gráfico, tá? Mas o gráfico é um subconjunto do produto direto x por y, que é o quê? São os pares ordenados da forma xf de x, com x percorrendo o seu domínio. O que significa isso? Lembra plano cartesiano? Plano cartesiano é o que a gente vai ter aqui, é esse produto direto aqui, de x com y. A representação gráfica que a gente vê disso é
Aqueles eixos ordenados, cruzados, 90 graus, isso. O que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função, ele vai ser aquela representação, ou seja, eu vou percorrer todos os pontinhos lá do meu domínio, vão me dar imagens no meu contradomínio. Quando eu faço a união desses pontos, é o que a gente chama de gráfico. Tá bom? Isso vai ficar muito mais claro, que aqui está um objeto bem mais abstrato, né? Vai ficar muito mais concreto quando a gente começar a brincar com as funções que a gente conhece, né? Com as funções reais. Tá, então isso aqui é o gráfico de uma função. Gráfico de uma função, isso aqui pode ser, então, para quaisquer conjuntos, né? É uma definição bem mais abstrata. Beleza, vamos para exemplos. Os exemplos que o professor deu, que depois a gente vai casar com os nossos outros, né? Primeira função, função constante. A função constante é aquela que a imagem é só um elemento. É sempre o mesmo e um único elemento. Então, percorrendo todo o meu domínio, todas as imagens vão em um mesmo elemento no contradomínio, tá? Então, o domínio da minha função é esse x, que é o de saída. O contradomínio é todo o y, que é o conjunto de chegada. E a imagem são todos os camaradas que possuem, que são imagem de alguém. Como nesse caso é só um único ponto, o meu conjunto imagem é só um único ponto. Tá claro? Sim? A gente vai brincar mais com esses conjuntos depois que a gente chegar no nosso universo. Então, como é que eu descreveria essa função? Isso aqui foi como diagrama, né? Como que eu descreveria essa função? Não pensando em gráfico, mas pensando como lei de formação. É a função que para todo o elemento, essa simbologia é para todo o elemento do meu domínio, associa sempre um ponto fixo. Um ponto fixo é uma expressão matemática, mas não cabe aqui, mas um ponto constante lá no meu contradomínio. Ou seja, o meu contradomínio possui apenas um ponto como imagem, tá? Isso é chamada função constante. Então, essa daqui é a nossa função constante. E a função identidade, que é uma outra função que tem um caráter mais geral também, bem da conhecida, é uma função cujo domínio dela é o mesmo que o contradomínio e que o seu contradomínio é o mesmo que o conjunto imagem, tá? Então, possui imagem, domínio e contradomínio igual, tá? Como é essa lei? Essa lei, ela associa da seguinte maneira: cada elemento de x é elevado nele mesmo. Lembrando que o domínio é igual ao contradomínio, que é igual à imagem, essa lei aqui está bem posta, né? Vocês vão me ouvir falar muito disso, de coisas bem postas. Essa lei aqui está belezinha, né? Ou seja, aí o professor até faz uma identificação, ele coloca como ID de x. É um jeito de identificar essa função f. Essa ID é chamada função identidade. O meu conjunto saída e conjunto chegada, que são iguais, é o conjunto x. Então, ID de x associa a cada elemento x um elemento de x. É a mesma coisa. Tá bem? Então, tá bem. Então, eram essas as funções mais simplesinhas que eu queria apresentar para vocês neste momento. E agora, a gente já vai para o próximo vídeo, onde o professor fala de funções reais de uma variável real. Tá bom? Eu estou vendo o chat. Iago, pode ficar tranquilo, tá? Eu estou aqui falando com a cabeça baixa, porque... Ah, entendi. Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo do Portal da Matemática. O professor vai definir agora esse nosso objeto mais próximo, né, de estudo, que são as funções reais de uma variável real. A máscara, muito obrigada. E aí, depois disso, a gente vai ver um catatal de exemplo. Há muito exemplo.
Mas muito exemplo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou soltar esse vídeo e o próximo amarradinho, tá? E aí, depois disso, eu venho com uma série de exemplos para a gente. Tá bem? Então, tá bem. Esse próximo vídeo tem 13 minutos, tá? Quando eu puder soltar, vocês me avisam. Bom vídeo, gente. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falar sobre o conceito de função. Então, como eu havia dito na aula anterior, nossa primeira definição de hoje vai ser função real de variável real. Então, uma função f de x em reais é dita real de variável real quando o nosso conjunto, nosso domínio, que é o nosso conjunto x, ele é um subconjunto dos reais. Perfeito? Esse real aqui, ele está fazendo alusão aos elementos do contradomínio, né? No caso, né, as nossas possíveis imagens, e o variável real está fazendo alusão aos nossos elementos do domínio. Lembrando que o domínio, nesse caso, é um subconjunto dos reais. Perfeito? Bom, então alguns exemplos, né? Então, por exemplo, tem aqui uma função de reais em reais, onde para cada x a nossa imagem é igual a x ao quadrado. Então, essa função é uma função real de variável real, uma vez que o contradomínio é o conjunto dos reais e o domínio é o conjunto dos reais. Lembrando que como cada domínio é subconjunto de si mesmo, certo? Então, essa função é uma função real de variável real. Bom, vamos ver aqui agora outros exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função f de racionais em reais, onde para cada x a gente tem um f de x igual, aí depende, né? Se x for menor ou igual que zero, o f de x ele é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Se o x for maior que zero, o f de x é igual a x mais 1. Então, repare que a nossa imagem depende de qual valor de x você tome. Para x negativo ou zero, a imagem você obtém dessa forma. Para x positivo, a imagem você obtém dessa forma. Em funções desse tipo, nós dizemos que essas funções elas são definidas por partes. Então, uma função definida por partes é uma função em que a sua imagem você pode obter de mais de uma forma, dependendo do elemento do domínio que você tome. Tá certo? Então, isso que é uma função definida por partes. Bom, um outro exemplo aqui eu tenho... e só um adendo. Essa função é real de variável real, uma vez que o conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais. Certo? Bom, agora aqui, no exemplo C, a gente tem f de x em reais, onde para cada x eu tenho um f de x igual a 1 sobre a raiz de x vezes x menos 1. Bom, a gente não especificou quem é esse conjunto x, certo? Mas a gente pode obter um conjunto mais amplo que esse domínio possa ter. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, repare que, primeiro, a nossa imagem aqui é uma fração, certo? Então, ao ser uma fração, o nosso denominador não pode ser zero. Então, esse caso já tem que ser diferente de zero. E mais do que isso, eu tenho uma raiz quadrada aqui. Como a gente está trabalhando com conjuntos que são subconjuntos dos reais, né, ao eu ter uma raiz quadrada, o meu radicando ele não pode ser negativo. Então, eu tenho duas coisas aqui. Esse radicando não pode ser zero, porque ele é denominador, e ele não pode ser negativo, porque ele é radicando dessa raiz quadrada. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, esse cara aqui, ele tem que ser estritamente positivo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa equação. Então, eu tenho x vezes x menos 1 maior que zero. Não é isso? Repare que se a gente fizer a distributiva aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter x ao quadrado menos x.
tá? Mas nesse caso nem precisa. É só um adendo. Então, pega aqui a reta real. Quando é que esse cara é zero? Esse cara é zero quando x é igual a zero ou quando x vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, que vai zerar o x menos 1. Então, repara comigo uma coisa. Se eu pegar um valor menor que zero, por exemplo, menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá positivo. Então, eu tenho que... Isso acontecerá sempre, né? Porque para todo número menor que zero, essa diferença continuará sendo negativa, então eu vou ter um produto sempre de dois números negativos. Então, isso faz com que, para valores de x menores que zero, para valores de x negativos, esse produto vai ser sempre o quê? Vai ser sempre positivo, certo? Agora, se eu pegar um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, o que vai acontecer? Eu vou ter meio aqui, meio menos 1 vai dar menos meio, então esse produto daria o quê? Menos 1/4. Mas repare que para qualquer número entre 0 e 1 isso sempre acontece, né? Bom, para qualquer número entre 0 e 1, esse cara é sempre positivo, perfeito? E para qualquer número entre 0 e 1, essa diferença é sempre negativa, né? Porque eu vou ter um número que é menor que 1. Então, eu sempre vou ter, para todos os números entre 0 e 1, um produto de um número positivo por um produto de um número negativo. Então, esse produto vai ficar como? Esse produto vai ficar negativo, certo? E da mesma maneira, para todos os números maiores que 1, esse produto vai dar sempre positivo. Porque para todos os números maiores que 1, essa diferença vai ser positiva e esse cara vai ser positivo. Então, em outras palavras, eu tenho o quê? Eu tenho que, como obrigatoriamente eu tenho que ter esse produto sendo positivo, os caras que me interessam aqui são quem? São todos os números menores que 0 ou todos os números maiores que 1. Então, a gente a gente pode escrever esse conjunto X como sendo o conjunto de todos os números reais, tais que o X é menor que 0 ou o X é maior do que 1. Onde esse símbolo aqui significa ou. Certo? Mas, Gustavo, eu também poderia escrever o X, se eu tomasse o X como todos os números reais, tais que o X é maior que 1, esse conjunto também serve como domínio. Porque para todo número maior, porque esse conjunto está contido nisso. Né? Vou chamar aqui de x1, x2. Poderia pegar também um outro conjunto x3, de tal maneira que se fosse o quê? Sei lá, x pertence aos reais, tal que o x é sempre menor que 0, que também é subconjunto desse cara. Mas concorda que esse conjunto, ele será o domínio mais amplo que eu vou poder pegar? Ou seja, eu nunca vou conseguir algum elemento que não seja menor que 0 ou maior que 1, de tal maneira que isso aqui faça sentido. Então, esse conjunto mais amplo possível é o que a gente chama de domínio maximal. Então, o domínio maximal é o maior domínio, é o domínio mais amplo possível para uma função, certo? Que a gente possa tomar, certo? Não que esses dois também não poderiam ser domínios dessa função, poderiam, mas o mais amplo vai ser esse, tá? É muito comum em livros de cálculo dar expressões desse tipo e pedir o domínio. Quando ele se refere ao domínio simplesmente nisso aqui, o que ele está querendo, em geral, o que estão se referindo é com relação ao domínio maximal ou domínio mais amplo. No caso aqui, nesse contexto, domínio mais amplo, contido no conjunto dos reais, obviamente. Tá? Beleza? Então, vamos ver agora um exercício. Bom, o problema consiste no seguinte. A gente tem uma função de reais em reais, onde para cada x, o f de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x. Então, é dado essa função. E o problema pede para provar que f de x tem o mesmo sinal de x para todo x real não nulo. Né? Esse asterisco aqui significa que são todos reais
exceto zero. Né? O que significa ter o mesmo o sinal de x? Significa ter o mesmo sinal de x quando o x é positivo, o f de x vai ter que ser positivo também. Quando o x for negativo, o f de x vai ter que ser negativo também. Certo? Bom, então repara, nosso f de x ele é igual a essa expressão. E repare que todos os caras são múltiplos de x, né? Todas as parcelas dessa soma aqui são múltiplos de x. Então, eu posso colocar esse x em evidência. Então, a gente tem que f de x é igual a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, repare que o nosso f de x virou um produto, certo? Então, se eu quero que, quando o x for positivo, o f de x tem que ser positivo, isso significa que esse produto vai ter que ser positivo quando o x for positivo. Ora, mas para o produto ser positivo, quando esse cara é positivo, isso só ocorre quando esse segundo fator aqui é positivo também, certo? E, ao mesmo tempo, se eu quero que o f de x seja negativo quando o x é negativo, então esse produto tem que dar um número menor que zero. Só que para esse produto ser um número menor que zero, quando o x é negativo, isso só ocorre quando o quê? Quando esse segundo fator for positivo. Então, o meu sinal de f de x vai ter o mesmo sinal de x quando o quê? Se o quê? Se esse fator aqui, x ao quadrado menos 2x mais 5, for positivo. Então, o que a gente tem que mostrar, para a gente concluir o que a gente está querendo, a gente tem que mostrar que esse cara vai ser sempre positivo, independentemente do valor de x. Bom, mas isso não é tão difícil de mostrar, por quê? Porque esse x ao quadrado menos 2x mais 5 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 4. Tá, mas por que eu escrevi dessa forma? Eu escrevi dessa forma porque isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui ficou x menos 1 ao quadrado mais 4. E por que eu reescrevi na forma de um quadrado perfeito? Porque os quadrados perfeitos são sempre maiores ou iguais que zero. Então, eu tenho que esse número, independentemente do valor de x, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Né? Vai ser igual a zero quando x for igual a 1 e para qualquer outro valor vai ser positivo, né? Porque eu vou ter um número negativo elevado ao quadrado, um número positivo elevado ao quadrado. Então, eu tenho um número que vai ser sempre maior ou igual que zero, mais 4 que é positivo. Então, é fato que esse segundo fator, ele é realmente sempre positivo. E como ele é realmente sempre positivo, o que nós temos? Nós temos, então, que se o x for positivo, então o f de x também vai ser positivo, e se o x for negativo, o f de x também vai ser sempre negativo. Por quê? Vou ter positivo com positivo, vai dar positivo, negativo com positivo, vai dar negativo. Certo? Então, dessa maneira resolvemos o nosso problema, mostramos que de fato isso é verdade, e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima. Vamos continuar no embalo e já vamos para o próximo. Tá aqui, perdão. Já vamos para o próximo, que ele já vai fazer algumas continhas envolvendo imagens de funções, tá? E aí, depois disso, eu venho com vocês, a gente vai pegar algumas funções clássicas, e aí a gente vai olhar domínio, imagem, fazer essa brincadeirinha, tá bom? Então, tá bom. Então, vem cá, esse vídeo aqui, ele pode parecer ser cansativo, mas ele é muito interessante o jeito que ele brinca com uma definição tão simples, né? Assim, a quantidade de informações que ele consegue extrair de objetos tão simples, né? Então, assim, para mim esse professor aqui, ele é muito bom. Assim, eu não saberia falar diferente, assim. É muito bom. Bora lá? Mais 13 minutinhos. E aí a gente vai... Eu venho e discuto com vocês para amarrar. Meu Deus do céu. Provavelmente eu acabe antes o vídeo dele, tá? Mas eu aviso. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o estudo dos conceitos de função, sendo que hoje eu vou focar mais na imagem de uma função, em como obter a imagem de uma função
no caso, as funções reais de variável real, que foi o que a gente estudou hoje nas nossas últimas aulas. Bom, só lembrando, né, vamos lembrar aqui, primeiro, a definição do conjunto imagem. Então, se a gente tem uma função f de x em y, onde x é o domínio da função e y é o contradomínio, então a gente define a imagem da função f como sendo conjunto formado por todos os elementos f de x pertencente a y, onde esse elemento x ele é um elemento do domínio. Tá? Então, essa é a definição de um conjunto imagem de uma função. Bom, no caso das funções reais de variável real, né, quando é que uma função ela é real de variável real? Quando o domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio ele é o conjunto dos números reais. Então, quando eu tenho o domínio, o subconjunto dos reais e o contradomínio, o próprio conjunto dos reais, essa função f de x em y, ou seja, de x contínuo nos reais em y nos reais, é uma função de variável real. E, nesse caso específico, é muito útil escrever o conjunto imagem como sendo o conjunto dos elementos y igual a f de x, onde esse y igual a f de x pertence aos reais, para algum x pertencente ao domínio. Então, no caso específico de funções reais de variável real, buscar a imagem é buscar todos os valores de y, tais que essa equação y igual a f de x tenha solução, tenha pelo menos uma solução em x, ou seja, tenha pelo menos uma solução para algum x no domínio, certo? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai procurar a imagem de funções reais de variável real, analisando algumas funções em específico, a começar pela função afim, que é a que eu vou falar agora. Bem, então, relembrando, né, uma função afim, ela é uma função f de reais em reais, onde, para cada x, nós temos um f de x igual a x mais b, onde o a é um número real e o b também é um número real. O a nós chamamos de taxa de variação e esse b nós chamamos de valor inicial, tá? Bom, então, nosso objetivo é encontrar a imagem da função afim. Então, para isso, a gente vai ter que analisar dois casos. O primeiro é o caso em que o a ele é igual a zero. Quando o a é igual a zero, a nossa função f de x ela é igual a zero vezes x mais b, ou seja, a nossa função é uma função constante, f de x igual a b para todo x. Então, ao resolver a equação y igual a f de x, o que a gente obtém então é que o y ele é igual a b para todo x pertencente aos reais. Certo? Então, independentemente do valor de x, o nosso y, a nossa imagem, vai ser sempre igual a b. Dessa forma, a gente tem então que quando a taxa de variação é nula, o nosso conjunto imagem da função f vai ser então esse conjunto unitário, que é formado apenas pelo elemento b. Tá? Então, está aqui o nosso conjunto imagem. Isso é o caso quando a taxa de variação é zero. Agora, quando a taxa de variação é diferente de zero, então o que a gente tem é o seguinte, né? Então, a gente quer resolver y igual a f de x.
Resolver isso é resolver y igual a x mais b, certo? E aí, com isso, isolando o x, o que a gente encontra de solução é que a solução dessa equação é y menos b sobre a, certo? E isso daqui é válido qualquer que seja o valor de y. Então, independentemente do valor de y, isso aqui sempre é verdade, isso aqui sempre faz sentido, isso aqui sempre pertence aos reais. Então, dessa forma, como isso é verdade para qualquer valor de y, então o nosso conjunto imagem, ele é o conjunto dos reais. Logo, a nossa imagem da função afim depende do a. Quando a é igual a zero, eu tenho esse conjunto unitário. Quando a é diferente de zero, eu tenho o conjunto dos reais. Analisando graficamente, né, só relembrando, o gráfico da função afim ele é uma reta. Então, a gente tem o seguinte. Então, está aqui o eixo das abscissas, está aqui o eixo das ordenadas. Quando o a é positivo, só lembrando, a função afim ela é crescente. Então, isso ocorre quando a taxa de variação é positiva. Quando a taxa de variação é negativa, a função afim ela é decrescente. Então, isso ocorre quando a é menor que zero. E quando a taxa de variação é nula, a função afim ela é constante, então vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Certo? É claro que aqui, especificamente, eu considerei o b positivo, mas poderia ter sido qualquer outro valor de b. Certo? Então, repare que, interpretando a imagem da função, né, no caso real de variável real, com a projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas, então, quando a é diferente de zero, é a nossa reta inteira. Quando o a é igual a zero, vai ser exatamente esse ponto, certo? Então, dessa maneira, a gente determinou aí o conjunto de imagens da nossa função afim. Então, eu vou definir com vocês agora a função de proporcionalidade inversa. Bem, a função de proporcionalidade inversa, ela é uma função f de reais exceto zero em reais exceto zero, então reais menos zero, onde para cada x nós temos uma função f de x igual a 1 sobre x, certo? Então, ao tentar buscar em mais essa função, o que a gente quer resolver é y igual a f de x. Perfeito? Então, resolver isso é o mesmo que resolver y igual a 1 sobre x. É fato que, bom, e aí a solução vai ficar como? A solução vai ficar x igual a 1 sobre x, certo? Então, é fato que essa solução que a gente encontrou, ela é válida para qualquer y pertencente aos reais, exceto o quê? Exceto quando y é igual a zero, certo? Uma vez que você não pode dividir por zero. Então, como essa solução, ela admite qualquer valor para qualquer valor real, né, exceto quando o y é igual a zero, isso nos dá, então, que o conjunto imagem dessa função é, então, os reais menos o zero. Então, essa daqui que é o nosso, esse aqui que é o nosso conjunto imagem. Bom, só fazendo um adendo, o gráfico dessa função é da seguinte forma. Então, a gente tem aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas, certo? Então, está aqui o eixo OY, está aqui o eixo OX. O gráfico dessa função f de x igual a 1 sobre x, ele tem essa cara aqui, ó.
tem essa cara. Certo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de f de x igual a 1 sobre x. Então, repara, né? Conforme o x diminui, né? 1 sobre x ele aumenta cada vez mais. E conforme você aumenta o denominador, o teu quociente vai ficando cada vez menor. Certo? Então, tá aí o gráfico da nossa função f de x igual a 1 sobre x. Certo? Bom, então para finalizar a nossa aula de hoje, vamos resolver esse problema. Então, a gente quer determinar o conjunto imagem de uma função de reais não nula em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x mais 1 sobre x, certo? Bom, então seguindo a nossa linha de raciocínio que a gente trabalhou até agora, o que a gente tem que resolver é isso aqui, né? A gente tem que encontrar uma solução para essa equação aqui, y igual a f de x, onde o y, no caso, pertence aos reais. Bom, então resolver isso é o mesmo que resolver x mais 1 sobre x igual a y. Então, multiplicando todo mundo por x, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a yx. E aí, a gente cai na seguinte equação de segundo grau, que é x ao quadrado menos yx mais 1 igual a zero, certo? Então, resolvendo a equação de segundo grau, né, utilizando a nossa fórmula resolvente, né, a primeira coisa que a gente faz é calcular o discriminante, né? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui é y ao quadrado menos 4, certo? Ocorre que, para essa equação ter solução real, obrigatoriamente o nosso discriminante ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Isso significa, então, que o nosso y ao quadrado tem que ser maior ou igual que 4 e, portanto, resolvendo essa equação, a gente tem que o y ele é maior ou igual que 2 ou o y ele é menor ou igual que menos 2. Então, essa equação só tem solução real quando o y satisfaz essa condição. Logo, o nosso conjunto imagem é o conjunto de menos infinito até menos 2 fechado, união de 2 até mais infinito, certo? Então, dessa maneira, resolvemos o nosso problema e encontramos o conjunto imagem dessa função e, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Perfeito. Voltamos. Várias coisas para dizer. Várias coisas. Primeira coisa, para quem quer assistir de novo, pode tanto ir no portal da matemática, que vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Tá? Vocês podem tanto ir no portal da matemática, que está disponível lá. Quem está me assistindo pelo chat aqui, pelo Zoom, no chat eles já colocaram, inclusive, o link para quem quiser essa aula. Então, eles são muito aceleradinhos, é muito engraçadinho isso. Ou então, também, pode assistir essa aula de novo no YouTube, que está lá, ou depois no Moodle também, que depois vai estar lá também. Tá bem? Então, você pode reassistir várias vezes e, inclusive, só pegar esses videozinhos picadinhos dele. Essa última função particular que ele deu, x mais 1 sobre x, essa função, só dado uma perturbaçãozinha dela, ela foi a função que eu pedi o gráfico no PL2, da primeira avaliação de conteúdo. Então, vocês vão percebendo ao longo do curso que eu não estou interessada em exercícios difíceis, muito loucos, muito escabrosos, eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em que vocês conheçam o conteúdo, administrem aquele conteúdo para coisas simples, porque se eu der alguma alteração no problema, vocês ainda vão saber resolvê-lo. Eu quero saber se vocês entendem o conteúdo, se vocês administram o conteúdo, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá para o quadro 1, que eu vou fazer um punhado de recapitulação e vou escrever mais um monte de coisa aqui para a gente.
O que é a famigerada função real de uma variável real? É uma função tal que sai de um conjunto X caindo no mundo dos reais, de certa forma que esse meu conjunto X seja um subconjunto dos números reais também. E aí, por que eu digo função real? Porque o meu contradomínio é o número dos reais, é o mundo dos reais. E por que é de, eu poderia até acrescentar aqui, de uma, né? Uma variável real, que é só uma variável real, porque a variável é de onde está partindo e está partindo de um subconjunto dos números reais. Massa? Sim? Ok. Representação desse tipo de função é o que a gente chama de representação gráfica. Que é um gráfico, então, que é aquele mesmo conjunto que a gente tinha visto antes. Nesse universo, o gráfico de uma função é o par ordenado. Esse camaradinho aqui a gente chama de abscissa. Eu esqueci como é que escreve isso. Eu acho que é um S depois 2 S's. Não tenho certeza, abstrai. E o conjunto de chegada é o das ordenadas. De tal forma que esse par ordenado, ele é associado para cada elemento aqui do meu domínio. Tá bom? Esse camarada é um subconjunto do cartesiano, do produto cartesiano R por R. Por isso que a gente chama de plano cartesiano, tá? Produto cartesiano. O produto direto, mas como, enfim, é um produto direto mesmo. E aí, esse objeto aqui, a gente pode escrever como sendo R2. É um jeito de denotar esse conjunto R, produto direto com R, tá? Por isso que esse nosso mundo é o plano. A gente está no plano. No plano de reais por reais. Então, beleza. São objetos que a gente tem controle. Agora, esse universo, né, esse subconjunto do cartesiano, esse objeto, né, que eu chamei de gráfico, é um objeto que depende particularmente de ser uma função, certo? Eu preciso particularmente que isso aqui seja uma função. Caso não seja uma função, lá no plano cartesiano eu vou ter curvas. Tudo que eu desenho no plano cartesiano é chamado de curva. Então, tudo que se desenha no plano cartesiano é chamado de curva. Quando que uma curva representa um gráfico? Porque o gráfico é só de funções, né? O gráfico é só de funções. Qualquer outra coisa chama curva. Quando que uma curva vai ser um gráfico? Quando satisfizer o que a gente chama de reta vertical. O que é o teste da reta vertical? Você vai pegar, tem uma curva lá. Não sei o que é essa curva. Você vai pegar retas verticais paralelas ao eixo das ordenadas, né? Então, pega reta vertical. Se ela tocar em mais de um ponto, esta curva não é um gráfico de uma função. Certo? Esta reta aqui cortou este ponto e este ponto. Então, esta curva não é o gráfico de uma função. Ela é uma curva, mas ela não é gráfico, ela não representa uma função. Tá? Em contrapartida, tem uma outra aqui, por exemplo, que a gente já vai ver ela. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui é bonitinha, né? Verticais sempre vai cruzar em um pontinho só, tá? Então, esta curva representa o gráfico de uma função. Tá bom? Então, tá bom. Vamos agora comentar um pouquinho sobre os domínios de uma função. Vocês perceberam que o professor comentou sobre um objeto chamado domínio maximal. Na verdade, os domínios para a gente não serão necessariamente o conjunto de saída.
É o conjunto, sempre que a gente falar de domínio de função, é o maior possível, tal que tem a imagem. É o maior possível, tal que tem a imagem. Então, esse domínio e domínio maximal, eles meio que são a mesma coisa para a gente, tá? Então, é o maior conjunto, tal que a função esteja definida. Poderia até formalizar isso aqui num cantinho. Domínio é o maior conjunto tal que a função esteja definida. Exemplos. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais. Lindo. E ele é o maior possível, né? Não tem nenhum que seja maior do que isso. Para cada x, eu tenho a imagem como ele. Essa daqui, na verdade, é a nossa função identidade. Super confortável. Vamos para esse exemplo aqui. Eu peguei uma função racional. Já já eu vou definir para vocês esse objeto direito formalmente, tá? Essa aqui é uma função que é um camarada dividido por 8. A lei máxima da nossa vida. Sim, nossa vida aqui no cálculo 1. Lei máxima. Nunca se divide por 0. Amém. Nunca se divide por 0. Então, você tem um troço dividido por outro troço, elimine todas as possibilidades desse camarada aqui embaixo ser igual a 0. Tá muito claro isso? Nunca se divide por 0. Olha. Olha. Quero ver vocês errar isso. Então, o domínio dessa função são todos os valores de x reais, tais que esse camarada aqui seja diferente de 0. Vocês concordam comigo? Essa função está definida para todo camarada x real, desde que o denominador seja diferente de 0. Então, eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui, né? Eu tenho que fazer x² menos 1 diferente de 0. Concordam comigo? É isso que eu preciso resolver, para achar o domínio da função. Agora, resolver essa diferença é a mesma coisa que resolver a igualdade e retirar esses pontos. Vocês concordam comigo? Sim? Então, eu vou resolver a equação e retirar esses pontos. Tá bom? Isso aqui é uma função quadrática, função de segundo grau, uma parábola. Vocês podem pensar, vocês sabem raízes de função de segundo grau. Já já eu vou dar mais enfoque sobre isso. Mas é que vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. Vou dar 2 exemplos. Pode usar Bhaskara se quiser. Pode usar... Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Pode usar essa regrinha. Pode isolar e passar a extrair a raiz quadrada, desde que você lembre que raiz quadrada de número positivo pode ser mais ou menos aquele valor, né? Porque o quadrado dele pode ser mais ou menos. Tá bem? Então, vocês podem resolver do jeitinho que vocês quiserem. Eu vou fazer como diferença de 2 quadrados. Certo? Certo. E porque também, quando a gente coloca um polinômio dessa maneira, eu sei que as raízes dele, já já vou definir isso formalmente, são 2, né? x0 igual a 1 e x1 igual a menos 1. Então, essas são as duas reais, as duas raízes. Ou seja, essas são as duas raízes que tornam este polinômio nulo. Então, quem é o domínio da função? São todos os reais, são todos os xzinhos reais, mas eles não podem ser iguais a nem menos 1 e nem 1. Concordam comigo? Porque se eles forem iguais a 1 e menos 1, eu zero o denominador e isso aí não está bem definido. Então, x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser
ou, tanto um quanto o outro, tem que ser diferente de 1. Não gosto dessa notação. Acho ela chata, cansativa, não gosto dela. Você pode colocar de outra maneira. Você pode falar assim, não, eu prefiro pegar assim, ó, todos os reais menos o conjunto formado pelos pontos menos 1 e 1. Você pode ainda escrever de outra maneira esse mesmo conjunto. Menos, só com um menuzinho assim, não fazendo essa barrinha invertida. Outra maneira ainda, que é via intervalos. Bom, sem o ponto menos 1, ele vem do menos infinito, ele vem de todo sempre negativo, até menos 1. Ele não é avaliado em menos 1. Mas ele pode estar entre o intervalo de menos 1 até 1, um aberto também, porque o 1 está fora, união com o 1, e aí ele pode ir para todo sempre sem problema. Escolhe a sua preferida, tá? Em algumas situações eu entendo que essa daqui é mais direta, ela é mais rápida. Em alguns momentos essa daqui é bem mais rápida. Essa daqui vai ser pouco usada por vocês, mas se vocês se sentem mais confortáveis, podem ficar nela. Tá claro? Beleza. Então agora vamos para algumas funçõezinhas que eu chamei de funções elementares. Aí, aquela historinha de achar o conjunto imagem, o professor já fez 2 exemplos dele, então eu não vou gastar tempo com isso, tá bom? Mas é sempre aquela história, você chama de y e isola o x em função de y. Aí você acha, quando você acha o domínio desse camarada, de onde quando você isola o x em função de y, quando você acha o domínio em função de y, você tem a imagem. Tá claro? Querem tirar foto? Eu só não quero virar meme. Não estou interessada. Passo a vez. Me avisa que eu chego para cá. Lembrando também que essa aula vai estar disponível, vocês podem tirar print, fica à vontade. Às vezes, até depois de tirar print, vocês ficam até mais confortáveis, né? Enfim. Prontito? Podemos ir? Obrigada. Então, vamos lá para as funções elementares. O que eu fiz? Eu peguei uns pacotes de funções que vocês já conhecem, e aí eu fui separando esses pacotões, tá bom? O pacote clássico, mais simples, é o pacote das funções polinomiais. Quem são essas bichinhas? São as funções reais, de variável real, que satisfazem algum tipo de lei. Qual é a lei? A0 mais A1x mais A2x² mais lá, a nx elevado a n. É essa soma. Esses nzinhos são números inteiros positivos, certo? Esses a's, que são números, eles são chamados os coeficientes do polinômio, tá bom? Esse izinho, que a gente chama de índice, está variando de 0 até n. Esse máximo n é o que a gente chama, essa aqui é uma denotação algébrica, que é para grau de polinômio. É o chamado grau de polinômio. Tá bom? Quem é o grau do polinômio? É o maior, quando você bate o olho na maior potência que não possua coeficiente nulo. É a maior potência que não possua coeficiente nulo. Isso é o grau de um polinômio. Tá bem? Então, tá bem. Aí, objetos que a gente consegue tirar de informação a partir de funções polinomiais. Raízes de polinômio. E aqui a gente entra numa seara bem interessante, né? Porque a gente vai perceber que em algumas situações, na verdade, grande parte delas, é muito difícil achar raiz. Mas é muito difícil. Inclusive, existem áreas da matemática que tentam fazer aproximações de funções para achar raízes. Isso, por exemplo, vocês podem ver em algum momento da vida, uma área de chamado cálculo numérico, tá? Às vezes algum de vocês vão ver, isso aí tem aplicação mais em computação, uma coisa mais de análise numérica e tal, mas a gente não vai entrar nesse mundo
Mas esse objeto, que são raízes, então são objetos difíceis de serem encontrados, tá? Mas a gente sabe quando o grau do nosso polinômio, né, é 0, a gente não tem nada o que fazer. Essa é a função constante, que o professor já definiu antes. Quando A0 é maior do que 0, essa é a nossa representação gráfica de uma função constante, certo? Tá? Agora eu vou particularizar, vou pegar n's particulares e ver o que é o gráfico da função e o que a gente tem de informação sobre isso. Aqui eu não posso falar nada sobre raiz, que isso aqui não tem raiz. Ok. Raiz teria que cruzar aqui. Quando n for igual a 1, essa é uma função que pode ser escrita do tipo A0 mais A1x, para qualquer x real. Essa função é chamada função linear, ou afim, ou função de primeiro grau, tá bom? Qual é a representação gráfica para isso? E daí eu já respondo o chat aqui, que perguntaram para mim. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta crescente ou decrescente? Ela é considerada uma curva também? Sim, o objeto, mesmo sendo reta, o objeto é chamado curva, tá? Mas a reta é o gráfico de uma função linear, tá bom? Então, e esse gráfico é uma curva, mesmo ela sendo uma reta, sacou? Então, tá bom. Então, como é que se representa graficamente isso? Bom, se eu fixar esse A0, é chamado coeficiente o quê, gente? Linear. E esse A1 é chamado coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular for positivo, estou aqui fixando o coeficiente linear positivo, o gráfico dessa reta, ou seja, a curva, vai ser uma reta, certo? Essa retinha aqui, ela vai ser sempre crescente. Vamos ver essas propriedades aqui na próxima aula. O que significa ela ser crescente e decrescente? Quando o coeficiente angular é negativo, mas o coeficiente linear ainda é positivo, vai ser uma retinha decrescente acima do eixo x, né? Decrescente. Agora, nossa senhora. Não vai dar tempo. Vamos lá. Quando n é igual a 2 e quando n é igual a 3, nós também conhecemos, né? Para n igual a 2, a gente tem uma parábola. E para n igual a 3, a gente tem um polinômio cúbico, né? Então, para n igual a 2... Para n igual a 2, ou seja, f de x igual a 0 mais a1x mais a2x quadrado. Isso daqui é uma função de segundo grau ou uma função quadrática. O gráfico disso é uma parábola. As raízes a gente sabe calcular, né? Como é que a gente acha as raízes de um polinômio quadrático? Canta para mim. Oi? Como é? Vamos, gente, a gente está em cima da hora, vamos? Como é que acha as raízes de um polinômio quadrático? Vamos? Mano. Vamos, por favor, alguém? Tem 15 minutos e tem 2 páginas para eu falar ainda, vamos? Bhaskara, né? Bhaskara, muito obrigada. Para quem disse que não ia usar nunca mais na vida, estamos aqui. Mas daí quando a gente pede para vocês usarem, vocês não lembram. Olha só, que o meme falhou. Falhou. Então, para as raízes a gente acha Bhaskara, né? Tá bom. E aí, como é que é o gráfico de uma função quadrática? Se eu tenho x1 e x2 como sendo raízes, x1 e x2 como sendo 2 raízes distintas, tá? Esse aqui vai ser o A0.
x1 e x2 sendo raízes, e esse aqui, o A2, é positivo. Então, a nossa parábola vai ter concavidade voltada para cima, e esse nosso A0 vai ser chamado ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, que é o A0, como é que a gente acha ele? A gente acha ele pelo y do vértice. Vocês lembram disso? Y do vértice? Y do vértice. A mesma coisa, se a parábola, se eu tenho x1 e x2 sendo raízes distintas, isso aqui são exemplos genéricos, tá bom? Esse camarada aqui é o A0. Aqui, nesse caso, eu vou ter o coeficiente dominante negativo, tá? Então, a concavidade é voltada para baixo. E esse pontinho aqui vai ser ponto de máximo. Esse ponto de máximo é também calculado pelo y do vértice. Função cúbica. Função cúbica, as raízes têm aquelas regrinhas de girar, né? Enfim, satisfazem um sisteminha. Mas para polinômio de grau 3, a gente já percebe que já não é fácil achar raízes de função. Então, essa história de precisar de raízes para fazer gráfico de função não está rolando muito. Então, a gente precisa de mais técnicas e, com isso, a gente justifica o nosso curso de cálculo 1, tá? Que é aprender a fazer gráficos de quaisquer funções. Agora, eu preciso aqui do meu auxílio técnico, que, no caso, são minhas notas mesmo. Putz. Funções racionais. Funções racionais. São funções de que forma? São funções da forma um polinômio sobre outro polinômio. Tá? E aí, quem é o domínio desse tipo de função? São todos os camaradas que não zerem o meu contradomínio, né? Ou seja, eu tenho que excluir todas as possibilidades de raízes de Q de x. Tá? Beleza, essa daqui é chamada função racional. Então, essa aqui do nosso exemplo 2, que eu falei antes, é um exemplo de função racional. E para a gente achar o domínio dela, o que a gente fez foi exatamente excluir as possibilidades do meu denominador ser igual a 0. Tá bom? Então, tá bom. Outro exemplo também é o exemplo que o professor deu, que é o da função de proporcionalidade inversa, que é aquela função 1 sobre x com x diferente de 0, que é o que me dá o domínio dessa função, né? São todos os reais diferentes de 0. E o gráfico dessa função é o que a gente chama de hipérbole. Hipérbole. A curva é chamada hipérbole. Belezura. Outro, funções potência. E não confundam funções potência com funções polinomiais. Pelo amor de papai do céu, não confunda os dois. Funções polinomiais são polinômios. Funções potência, a base é um número e a potência... Pá, isso. Funções potência. Funções potência são funções da forma x elevado a alfa. Vou colocar A com A um número real. Aí, algumas particularidades desse número, né? Não pode ser nulo, porque se o A for igual a 0, não tem o que fazer, né? Ela cai na função constante, né? Então, tá bom. E daí eu caio na função constante igual a 1, isso aí eu já estudei todas as possibilidades. Agora, se esse número A for um inteiro positivo, essa função ela vai ser polinomial. Tá? Se o A for um número positivo, isso aqui é uma função polinomial. Se o A for um número negativo, é o que a gente chama de função raiz.
Aí tem aquela historinha de quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Lembra dessas coisas? Sim? X elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Eu sou a professora que fala essas musiquinhas, tá? Vocês me desculpem. Então, isso aqui é a função raiz. Quando esse A é do tipo P sobre Q, com P e Q, números inteiros positivos, ou seja, aquele meio lá, por exemplo, que eu disse. Opa, esse aqui que é uma função racional. Essa daqui é uma função raiz, né? Que eu acabei de dar o exemplo exatamente com um camarada assim, racional. Quando a gente vai chegando no fim da aula que a professora está em cima do horário, é ruim assim mesmo. Ou seja, x elevado a menos 2. O que é x elevado a menos 2? É um exemplo dessa. É a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 2. Tá? Essa daqui, a clássica, x elevado a meio, é o mesmo que raiz de x. E essa daqui vocês já viram antes. Beleza. Quando eu consigo ter uma função que é obtida a partir de somas de outras funções, dessas funções, eu tenho as chamadas funções algébricas, tá? Quando eu tenho funções que não são algébricas, elas são chamadas transcendentes. O que são funções transcendentes? Logaritmo, exponencial, trigonométrica. Eu preciso de uma definição particular para esses objetos. Concordam comigo? Eu não consigo juntar tudo que nem aqui em vários exemplos. Então, o nosso pré-cálculo agora, a partir nosso próximo encontro, a gente vai falar de propriedades gerais de funções, tá? E depois que a gente falar de propriedades gerais de funções, a gente vai começar a investigar essas funções transcendentes, que eu sei que vocês têm bastante dificuldade, né? Sim? Agora é a hora que vocês balançam a cabeça, porque eu sei que é sim. Sim. Então, vamos falar de funções trigonométricas, vamos falar de funções logarítmicas e exponenciais. Tá bem? Então, tá bem. Antes disso, eu vou falar só de uma funçãozinha que é muito, 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 muito interessante. E ela está numa categoria chamada funções definidas por partes, né? Funções por partes. Uma função que é uma função definida por partes é chamada função modular, ou módulo. Como que ela é definida? F de x é igual ao módulo de x, a gente denota módulo assim, como sendo, como é que ela é definida? Ela pode ser definida de duas maneiras, né? Para x à direita de zero, quanto que vai valer a função? Vai valer o mesmo camarada aqui dentro. Quando x estiver à esquerda de zero, o que vai valer essa função? Vai valer menos o camarada lá dentro. Esse jeitinho que eu estou falando é o jeitinho para vocês lembrarem, porque senão vocês vão se esquecer. Que eu conheço vocês. Não conheço, mas eu conheço. Tá bom? Então, como é que a gente lembra? Para valores à direita de zero, a função vale ela mesma. Para valores à esquerda de zero, a função vale menos ela. Exemplo, um exemplo bem simprão. X menos 2. Para valores, e assim a gente vai encerrar a nossa aula, tá? Para valores à direita de zero, ela vale ela mesma. Para valores à esquerda de zero, ela vale menos ela. Isso aqui eu coloquei bem rusticão, né? Bem rusticão. Agora a gente vai arrumar esse negócio. Desculpa, gente, aí do vídeo. Então, como é que eu posso escrever esse módulo de x? Pelo quadro aqui ao lado, eu disse que ele vale x menos 2, se o x menos 2 for maior ou igual que zero,
e menos x menos 2, se x menos 2 for menor que 0. Vem cá e vamos manipular esse negócio aqui mais bonitinho. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Aqui dentro não muda nada, né? Não tem nada que arrumar. Mas nessa desigualdade eu consigo dar uma arrumada nela, né? Ou seja, para x à direita de 2. Aqui eu altero também. Então, isso aqui fica menos x mais 2. E aqui eu também altero, né? Para x à esquerda de 2. Quando você parte da definição rústica, rusticona, e aí você faz manipulações algébricas, você consegue chegar no que é esperado, tá? Então, a minha sugestão é, usa o que de fato é a definição, para que vocês consigam visualizar o que está acontecendo. E aí, depois disso, vocês fazem a manipulação algébrica. Então, o gráfico dessa função vai ser uma reta com inclinação positiva, ou seja, crescente, à direita de 2. X menos 2, então isso aqui ela está para baixo, né? Quando x for igual a 0, quando x... Oi, Brasil. Eita, espera que aqui a professora dá uma bugada, porque já cansou. Mas tá bom. Isso aqui vai ser, quando x for igual a 3, isso aqui é igual a 1. Então, vai ser uma parada assim. Isso. Pronto. 3 aqui vai ser 1. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, isso aqui é igual a 1. 1. E aqui é quando x for igual a 0. Quando x for igual a 0, o y é igual a 2. É esse aqui o gráfico certinho. Tá bom? Eu consegui, felizmente, dar tudo que eu queria dar. Para a nossa alegria. A presença, tem aqui uma pergunta no chat. A presença é só para entrar na aula com o nosso nome aqui e o curso, né? Isso. O Zoom já gera automaticamente essa presença. Tá bom? Para quem está aqui presente, quando vocês fizeram lá o cadastrinho, vocês deram seu nominho, já tem então a presença de vocês. Eu fico por aqui, espera um pouquinho, espera a professora sair daqui da frente para vocês poderem tirar a foto. Já vou desmicrofonar rapidinho, mas aí a gente conversa lá de fora, quem quiser conversar, mas a gente se encontra sexta-feira nesse mesmo lugar, nesse bate-local, essa bate-hora, tá bem? Fiquem bem. Se cuidem também no chat, tá bom? Se cuidem, tá bem? E aí a gente se encontra na sexta-feira, tá joia? Então, beijinhos e abraços, tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!